Hoje, 23 de novembro, 13h30. Temos a nossa reunião do CONSEAV, mês de novembro. O primeiro item seria a aprovação da ata da reunião anterior, 6 de outubro de 2021. Em discussão, se alguém tem algo para acrescentar, está tudo ok. Quando ok, vamos à apresentação. Se forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Quadro por unanimidade. Expediente. Renan, temos algum processo para ser diligenciado ou incluído? Por parte da secretaria, não. Mas por parte de alguns conselheiros já me adiantaram que sim. Se eles quiserem se manifestar durante o expediente. Posso me manifestar, então, professor? Eu gostaria de reiterar as discussões da área do processo número 9, processo 46.827 de 2021, o assunto é o edital PROCAP de 2022, eu solicitei a diligência para a correção de alguns itens de prazos, daí gostaria de retirar de pauta. Obrigado, Fábio. Seguimos o fluxo. A ordem do dia, então, processo 35.282, 2021. Origem do DESC-SEAV Engenharia Civil. Interessado pelo Luciano André Deitos Kolovski. Assunto: regimento interno do Laboratório de Química Experimental do curso de Engenharia Civil do Centro de Educação do Alto Vale do Itajaí, SEAV. Retirado em pauta pelo relator na sessão de 26 de outubro para cumprimento de diligência. Relator, professor Marino Eichhauser. Com você, Marino. Boa tarde a todos. Pessoal, me desculpe, eu estava aqui também atendendo, eu acabei dormindo na palha, que eu precisava ter retirado de pauta também esse processo, porque ele continua em diligência. A gente já teve reuniões com o professor, com a CIPA, está um trabalho sendo feito de uma forma muito consistente, né? O professor pediu uns dias a mais para adequação da proposta, e então ele continua em diligência. Peço desculpas por perder o time aqui, né, de não ter feito no momento do expediente, mas está em diligência ainda e deve vir para a última reunião do CONSEAV desse ano. Obrigado. Obrigado, Marino. Vamos ao próximo. 32.884, 2021. Interessado Jason Ademir Seveniani. Assunto: solicitação de homologação das indicações de representantes para compor o Conselho Municipal de Drogas, o COMAD. Relatora Ângela Maria Blatt Ortiga. Com você, Ângela. Agora vamos ver se eu aprendi. O Rogério me ensinou a compartilhar. Vamos ver se eu aprendi aqui. Estão enxergando? Ainda não. Eu acho que sim. Só um pouquinho que o Rogério vai me ajudar aqui, que não está indo. Eu abri aqui. Compartilhar trabalho. Agora sim. Não? Está enxergando? Deu certo. Sim. Vivendo e aprendendo, né? É o meu lema. Então, eu fiz a análise desse processo. É um processo referente à indicação de representantes para compor o Conselho Municipal sobre Drogas, que é COMAD, o nome desse conselho. No histórico, ele consta de alguns documentos que a Secretaria encaminhou. Primeiro, tem um ofício da Secretaria solicitando a indicação da UDESC. Esse conselho é um pouco diferente, ele tem uma chamada pública, a UDESC se candidata a concorrer à vaga nesse conselho.
E, a partir disso, foi encaminhada a ficha dos indicados, né? E os indicados eles foram homologados nos 2 departamentos que têm a representação. No caso, a Caroline nas ciências contábeis e o professor Pablo na engenharia de software. Foi encaminhada essa ficha e a partir desse edital de chamada pública é que é homologado os nomes dos representantes. Aí eu não sei mexer nisso aqui para baixo, tá? Já achei. Tá. Então, na análise, né? Então, esses são os documentos que tem no SGPE e o histórico de como ele tramitou, né? Eu fui designada relatora no dia 17. Então, esse processo, ele trata-se da indicação de representante titular e suplente para representar o UDESC nesse conselho, que é o Conselho Municipal sobre Drogas. Nesse caso, os representantes governamentais eles precisam se inscrever na chamada pública para concorrer para ocupar a vaga de representação. A UDESC cumpriu os prazos com relação à chamada pública, porque era de 25 a 31 de agosto. No dia 19 de agosto, a gente encaminhou o nome dos representantes acima citados no prazo da inscrição, e a partir disso eles foram homologados na chamada pública. O Conselho Antidrogas, ele existe no município desde 2008. Ele primeiro era chamado Conselho Municipal Antidrogas, e ele teve uma alteração na sua nomenclatura, e agora ele é chamado de Conselho Municipal sobre Drogas. Tem uma questão de legislação e por isso a mudança do nome, né? Então, dessa forma, eu considero que a participação da UDESC nesse conselho é bastante pertinente, né? Porque a própria resolução do Consune 029 de 2009, ela coloca na sua seção 6 das atividades administrativas que uma das funções da universidade é participar como representante da universidade em órgãos externos, né? Então, isso sendo mais uma atividade de competência da universidade. Então, nesse sentido, eu considero que é bem importante a participação da UDESC nesse contexto. E posso falar o meu voto? E dessa forma, diante do exposto, sou de parecer favorável para a aprovação da indicação dos representantes da UDESC, o professor Pablo e a professora Caroline, para o Conselho Municipal sobre Drogas, COMAD. Obrigado, Angela. Em discussão? Não havendo que discutir. Usar a votação. Se forem favoráveis, por gentileza, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Ângelo. Valeu. Processo 35773, 2021, origem do UDESC SEAV, Biblioteca Interna. Interessada é Daiane Dornelles, assunto solicitação de movimentação da servidora Daiane Dornelles da Biblioteca Setorial do SEAV para a Biblioteca Central. Relator, professor Marino Luiz Aical. Com você, Marino. Boa tarde a todos. Acredito que vocês estejam visualizando aqui o processo ou não? Tudo bem, né? Sim, visualizando. Perfeito. Ok, obrigado. Então, o processo, como já foi apresentado, a interessada é a Daiane Dornelles, nossa bibliotecária, e o assunto é de solicitação de movimentação da servidora Daiane Dornelles da biblioteca da UDESC Alto Vale para a Biblioteca Central da Reitoria. Me permita aqui pular o histórico, porque ele está todo dentro do processo na aba tramitação. Análise, trata-se então de solicitação de movimentação por remoção da servidora Daiane Dornelles, da Biblioteca Universitária da UDESC Alto Vale, para a Biblioteca Universitária Central em Florianópolis.
O pedido segue o Regimento Geral da UDESC, que prevê em seu artigo 233 que a remoção de técnico universitário de sua unidade de lotação é efetuada a pedido do interessado, ouvidas as cópitas setoriais envolvidas e aprovada pelos conselhos de centro envolvidos. Ainda tem-se a Resolução 001/2019 do CONSAD, que dispõe sobre regulamentação de edital de movimentação interna dos servidores técnicos universitários da UDESC. A interessada, ao oficiar a direção do centro, teve manifestação, então, da direção-geral e da direção de ensino, na UDESC Alto Vale. Abro aspas. Como o SEAV não vê óbice ao pedido da transferência, mas, em razão de possuir apenas uma bibliotecária, ficou acordado com a interessada que, para viabilizar a sua transferência, deverá ocorrer o preenchimento da vaga de bibliotecária do SEAV por permuta ou por concurso público. Pela comunicação interna 48/2021, a Reitoria Biblioteca Central comprova a existência de vaga na unidade de interesse da servidora e o interesse daquela unidade em aceitar sua remoção. Voltando ao acordo da direção com a servidora, a interessada ratifica a sua concordância em 8/11, por meio do ofício 011/2021, em que reitera que, abre aspas, a remoção se dará diante da nomeação de biblioteconomista para exercício da UDESC Alto Vale Ibirama, em vaga cedida pela Biblioteca Central, a ser disponibilizada para provimento no próximo concurso. Adicionalmente, a servidora se compromete nesse mesmo ofício com treinamento e assistência ao novo servidor a ser nomeado. Eu aqui faço um comentário adicional de que está em vias a tramitação de um concurso público de 30 novos técnicos, servidores técnicos na UDESC. E dentre essas 30 vagas, então, a vaga que seria oferecida para a Biblioteca Central, então, seria oferecida para o SEAV voltar ou continuar tendo alguém, um servidor formado em biblioteconomia. Diante do pleito, ao mesmo tempo que o SEAV passará a ter vaga em concurso público para a reposição da servidora, ou seja, não quero dizer com isso que a gente não tenha perdas, porque a Daiane é uma excelente bibliotecária, todos sabem. A mesma, eu estou falando aí da bibliotecária Daiane, terá as condições ensejadas para, além do labor na UDESC, permitir formação acadêmica desejada e também acompanhar os cuidados do seu pai, conforme demonstrado ao longo desse processo. Por fim, salvo o melhor juízo, tudo resta seguir o marco legal, com o fluxo processual adequado, salvadas as garantias de que a remoção ocorrerá apenas na possibilidade de permuta, ou seja, uma vaga no concurso público da Biblioteca Central para o SEAV, diante do qual apresento o voto. Eu só gostaria de deixar claro que nós não podemos aqui fazer voto condicionado, isso não existe. Então, nesse caso aqui, nós podemos aprovar pela transferência, fica aqui o compromisso já ratificado em documentos, né? E eu fiz menção aqui com louvor dentro da minha análise, né? De que o SEAV não faria essa transferência se não houver, então, essa reposição, né? E em haver a reposição, não consegue esse relator aqui encontrar realmente algum impeditivo para esse processo. Então, vou para o voto do relator. Favorável ao pedido de movimentação por remoção da servidora Daiane Dornelles, da Biblioteca Setorial da UDESC Alto Vale, para a Biblioteca Universitária Central da UDESC. Esse é meu voto. Obrigado. Professor Jason. Desculpa, gente.
Obrigado, Marino. Em discussão. Eu me inscrevo. Professor Paulo está com a mão levantada. Posso argumentar já? Paulo, por favor. Bom, obrigado aí pelo relato, professor Marino. Eu tenho um questionamento, né? O meu questionamento é justamente sobre o teu fechamento. Me parece um tanto quanto estranho a gente condicionar uma aprovação com uma futura vaga de concurso. Me parece que essas movimentações só ocorrem quando, de fato, essas demandas podem ser ocorridas. Parece muito estranho, eu estou condicionando a transferência para abrir um concurso para substituir ela. Então, assim, me parece bastante estranho a forma como está sendo conduzida, porque a transferência ocorre mediante, como foi comprovada, a necessidade de vaga lá, né? Você coloca muito bem, Marino, que deveria, no processo tem as vagas a necessidade de transferência, mas, assim, condicionar a uma vaga me parece bastante estranho. Eu tenho bastante dúvidas em relação a esse ponto. Se puderes esclarecer, Marino, como é que é isso? Porque a gente está votando, a partir do momento que a gente aprova, a gente aprova. A gente não pode condicionar a uma futura vaga de concurso para a biblioteca setorial aqui do SEAB. Então, isso me pareceu estranho. Marino, quer manifestar? Posso? Então, Paulo, a sua indagação foi a primeira que eu tive também, quando eu fui olhar o processo. Inclusive, questionei a tempestividade dessa nossa aprovação, porque, na verdade, o que vale mesmo é voto, né? E é aprovação ou não de um voto. Achei intempestiva também essa aprovação, digamos assim, porque, na verdade, não existem garantias da parte da reitoria em abrir esse concurso e o tempo disso. No entanto, conversando com o nosso CRH, conversando com o professor Jason e observando também o movimento todo da Daiane nas conversas que ela teve com a direção e também teve comigo, me parecia estar muito tranquila essa questão, porque primeiro, o que a gente sabe, precisa tramitar no centro de origem, depois vai para a outra unidade, né? Então, o fluxo normal é esse. Eu, por fim, fiquei seguro, como te falei, eu não poderia fazer um voto, professor Paulo, condicionando isso, porque não existe voto condicionado. Então, na verdade, eu enfatizei a minha análise, essa questão dessa necessidade, porque o UDESC de SEAB não pode ficar sem biblioteconomista, pode ser alguma. Inclusive, a nossa briga é por conseguir trazer mais uma, para termos 2 vagas aqui, né? Então, voto condicionado não existe. Então, em algum momento, eu fiquei desconfortável em pensar como que seria feito isso, mas aí, conversando com algumas pessoas, eu percebi que isso seria um trâmite natural, porque pelo fato dele primeiro ter que tramitar aqui e depois ir para a unidade de recepção, né? Poderia ser intempestivo, mas aqui vale muito realmente esse compromisso das partes, né? E por isso que eu vejo que a COPTA, que aprovou também o processo, fez menção com muita clareza também a esse compromisso da DAI, e a DAI também, após diligência da COPTA, fez essa ratificação de que realmente ela está ciente de que a transferência dela está condicionada à abertura de uma vaga no concurso público, né? Eu continuo, Marino, não olhando dessa mesma forma, porque a gente vai abrir um precedente de que daqui a pouco a gente vai pedir transferências antecipadas mediante vagas que vão ser abertas. Isso para qualquer instância, seja técnico-docente e seja
professor. Então, me parece muito estranho a gente condicionar, aprovar, de certa forma fica condicionado, nada contra a Daiane, muito pelo contrário, é justamente o trâmite, né? A forma como está sendo feita. A gente está aprovando uma transferência sem ter alguém na mesma qualificação para colocar ela, e sobre uma promessa de um concurso público que a gente, primeiro, não sabe se vai ter o concurso, e segundo, não sabemos se vai ter inscrito para a vaga de biblioteconomia, né, biblioteca para vaga aqui no centro. Então, me parece bastante estranho a gente abrir esse precedente, que no meu ponto de vista, né, no meu ponto de vista, é um precedente que se abre, condicionar futuras aprovações quando as condições forem colocadas favoráveis. Então, previamente eu coloco uma condição, quando essa condição se atender, se faz a remoção. E isso vai abrir precedente para outras coisas também. Uhum. Eu sugiro que realmente os meus argumentos, eles param por aqui, professor Paulo, mas talvez o próprio Jason e o Renan, que acompanharam mais de perto e desde o início esse processo, o professor Diego também está aqui, que participaram, digamos assim, da tramitação em si desse processo e também tiveram já reuniões com CRH e com o pessoal da reitoria, né? Então, eu gostaria que talvez me apoiasse nesse debate aqui e também para colocar a urgência desse debate ou dessa aprovação aqui, porque, pelo que me consta, o que o professor Paulo coloca é a tempestividade disso, né? Nós estamos aprovando algo aqui que a gente não pode condicionar formalmente e aí, porque assim, conhecendo que da reitoria também existe a parte política e tal, e poderia haver um eventual descaso de a gente ficar à mão, né? Então, nesse caso, se o professor Jason e o Renan tiverem, o professor Diego tiverem alguma contribuição a fazer, poderão me auxiliar, porque realmente não estaria hábil para mais amarrações aqui nesse momento. Aí a Marino, acho que espero que o Renan tinha levantado a mão também. Renan, quer se pronunciar? Acompanhou também comigo, posso dar um depoimento, mas o Renan tinha levantado a mão também. Sim, eu só trazendo como forma de esclarecer sobre essa questão do voto ser ou não condicionado, ser ou não conclusivo, eu coloco aqui no chat como reza o nosso regimento sobre a questão do voto do relator. No artigo 29 do nosso regimento, o relator ele tem duas prerrogativas: baixar o processo em diligência, e daí aqui eu só abrindo parênteses, a preferência que aconteça antes da reunião, mas não sendo possível, é direito, é prerrogativa do relator o fazê-lo durante a sessão de expediente. O outro é emitir o parecer circunstanciado sobre a matéria com voto conclusivo. Então, para dirimir essa dúvida que pairava sobre voto conclusivo ou voto condicionado, a gente tem dois conceitos diferentes. O voto condicionado, realmente, como a própria palavra diz, ela impõe uma condição. Então, por exemplo, aprovamos determinado pedido mediante uma situação, por exemplo, futura. Mais ou menos o que acontece aqui. O voto conclusivo é sim, então, o que reza o nosso regimento, o que é diferente. O voto conclusivo é o voto em que o relator vai apresentar a sua decisão, independente de condicioná-la ou não, né, desde que não a deixe aberto. Uma situação para exemplificar. Se o relator, após traçar todo o parecer, a sua linha lógica, resolve no seu voto fazer uma consulta ao próprio colegiado, ou fazer uma consulta a um órgão externo, ou encaminhar para a Projur, por exemplo. Esse não seria um voto conclusivo. Então, aqui nós temos duas figuras legalmente constituídas e que divergem entre si. Então, olhando estritamente o que diz o nosso regimento, é bom deixar bem esclarecido que não é sobre voto condicionado, mas sim sobre voto conclusivo. Eu não sei se eu consegui esclarecer a todos vocês essa diferença. Uma outra dúvida é o seguinte, né? Olhando para a esfera, para o âmbito de professor,
por exemplo, a gente já teve outras remoções do nosso centro, né? A gente teve um professor de engenharia de software, que eu lembro, um da engenharia sanitária para outros centros. Não necessariamente isso ficou condicionado a uma transferência de um outro professor por centro, tampouco a necessidade enfim, não ficou condicionada. A pessoa vai e essa vaga fica em aberto no departamento, né? Como é que é essa questão para técnicos? Perfeito. Professores, quando você os transfere, você pode contratar substituto, né? Técnicos, não existe essa figura. Então, no caso aqui, como o primeiro ofício de resposta ao pedido da interessada, ele já colocou essa condição de que o CIAV-TE não vai impedir a transferência dela, desde que a gente não fique sem um profissional formado na área de biblioteconomia. Então, o condicionamento, em tese, ele inicia naquele momento, né? Então, houveram depois debates, inclusive com a reitoria sobre isso, porque, assim, ali estamos falando de um caso em que as duas partes têm interesse. A Biblioteca Central precisa também de profissionais, os quais 2 deles se aposentaram, ou estão em vias de aposentadoria. Então, eles têm essas vagas e eles também têm interesse pela profissional Daiane, como nós aqui também temos. Mas, ao mesmo pedido, a Daiane anexa um atestado médico comprovando a enfermidade do pai. E aí, nesse sentido, a nossa direção também se sensibilizou de que seria viável, pelo fato da família da Daiane estar toda em Florianópolis também, residir lá, né? Então, a tentativa foi a seguinte: bom, se o CIAV não fica no prejuízo do profissional, mas, assim, a questão aqui está, eu acho que também ninguém aqui dos colegas seria contra essa transferência, eu tenho certeza disso. A questão mesmo é a segurança em realizá-lo. Mas, falei, todo o processo, ele desde o início, ele vem pautando essa necessidade. Olha, o CIAV, em tese, está dizendo, pode transferir, mas esse transferir, ele precisa estar, a ter o compromisso, né, de não ficarmos refém da vaga. O voto, como falei, não pode ser condicionado, mas nesse sentido, a intempestividade está aqui posta. Exatamente, porque assim, da mesma forma que a gente aprovar agora e a reitoria não vai ter ela lá nesse momento, a Biblioteca Central, a minha pergunta daqui a pouco, a gente tendo a vaga aqui, o concurso aqui, essa vaga lá na Biblioteca Central não pode ser preenchida com concurso também, ou outra demanda? Né? Então, assim, isso parece tá muito estranho, assim, me parece que não é um momento para fazer aprovar a solicitação. A solicitação deveria ter quando, de fato, a vaga está aberta para concurso público, existe a pessoa para substituir ela, aí ela entrar com um pedido, porque até antes disso, ela também não vai poder ser removida. Não. Complementar. A gente tem 30 vagas e essas 30 vagas não estão ainda decididas para que centros que vão e como que vai ser. E já houve, inclusive, nossas solicitações aqui de que os profissionais que nós estávamos precisando aqui, a reitoria não autorizou. Não é para nós, mas para todos, né? Mas biblioteconomista tem, sim, no concurso. Inclusive, nós pedimos aqui, por exemplo, para a engenharia civil, que seria o técnico laboratório, que o Dr. Rogério pediu, está lá na solicitação, e a reitoria trouxe, olha, a gente não vai fazer. Aí houve todo um movimento de conversa com a reitoria, os diretores, enfim, para ter esse ajuste das vagas, porque num centro falta um profissional, no outro centro falta outro. Nesse meio tempo, enfim, antes, inclusive, desse desembaraço ali, a DAI fez a solicitação, conversou com o Diego, e imediatamente depois conversou comigo, falando da situação dela familiar, enfim, só com problemas familiares, assim, explicou toda a situação, né?
E aí eu disse, olha, o que você sugere? O que a gente precisa de um profissional aqui? Sabe? Não, professor, eu sei dessa situação, né? Eu não posso sair daqui e deixar a biblioteca aqui. Afinal de contas, eu trabalho tantos anos aqui, sou, né, muito competente naquilo que eu estou fazendo, eu sei que precisa de um profissional aqui. Eu disse, tá, o que tu achas que a gente poderia fazer? Enfim, olha, a situação assim, na Biblioteca Central faltam profissionais e eles estão dispostos, nessa negociação, como nós estamos negociando vagas para nós, a Biblioteca Central também está negociando com a reitoria vagas, e eles disseram, olha, nós temos aqui a condição de vagas que estão vindo para a Biblioteca Central. O que a gente pode fazer? A gente cede essa vaga para o SEAV, e o SEAV cede a profissional para vir para cá. Assim como nós temos outros profissionais cedidos para o nosso campus, e que também, nesse mesmo ofício, quando a gente pediu profissionais e os encaminhamentos que foram feitos, nós estamos, quando ganhar uma vaga, se ganharmos vaga, não para a biblioteca, mas para outra função, a gente vai trocar com o CAV. O CAV vai ficar com uma vaga nossa para uma profissional também ficar conosco. Então, assim, esse arranjo, Paulo, isso acontece. É claro que está todo no processo, tem vários documentos, tive conversas pessoais com o CRH, com a Biblioteca Central, com a interessada, então todos nós estávamos juntos, né, nessa conversa. E a DAI, em nenhum momento, tipo assim, não, eu estava muito ciente, muita boa fé, dizer, olha, eu vou me transferir daqui, desde que abra essa vaga, já faz tempo que não tem concurso público aqui para a UDESC, essas vagas estão sendo bem discutidas, e eu espero que aconteça, e se acontecer, essa é a condição. Então, a gente está dando encaminhamento no processo, né? Como falou, o voto ele não pode, o voto em si não é condicionado, mas ele tem toda uma situação por trás ali, de arranjo, de palavra, de colocação, por conta da Biblioteca Central, por conta da gente aqui, dizendo, olha, a gente pode movimentar desde que tenha essa situação, porque eles também sabem, como Biblioteca Central, eles também precisam que a nossa biblioteca funcione aqui. Não é interesse da Biblioteca Central deixar de funcionar a biblioteca do nosso campus. Então, existe um acordo no sentido de, olha, tem que funcionar tudo, tem que dar certo, e a gente precisa também fazer acontecer. O que, de fato, daí, quando aconteceu essa conversa entre as vagas de biblioteca já estão certas, só que aí houve esse pedido por conta dos diretores para mudar as vagas de setores e tudo mais, e aí ficou a coisa suspensa para sair, para onde que as vagas vão, como que vão acontecer, entende? E talvez, o CRH não nos colocou isso ainda, não chegou essa informação, que talvez seja feito, inclusive, até um edital interno de transferência. De qualquer forma, a Daiane teria que fazer todo um trâmite para poder tentar essa vaga dentro da Biblioteca Central lá. Mas isso também já se falou várias vezes de editais internos na UDESC, mas até agora não saiu. Como disse para vocês, também não sei se vai sair, né? Então, é essa situação que nós temos aqui. A gente tem toda uma documentação de acordo, ó. Como nós pedimos para o CAV também, ó, nós vamos dar uma vaga para vocês, mas nós queremos que a pessoa fique conosco aqui, né? Então, assim, esse acordo existe, né? Não tem como não ter. Mas uma coisa, desculpa, Jair, mas uma coisa é ceder. Por exemplo, a gente tem técnicos aqui que foram cedidos porque, em alguma medida, no centro de origem não está fazendo falta. No nosso caso, a gente não consegue ceder porque a gente não tem um profissional com aquela formação para olhar para aquele caso. Então, assim, de novo, me parece que a gente está fazendo acordos paralelos ao que a resolução diz. Assim, nada contra a Daiane, muito pelo contrário, gosto dela, atende todo mundo super bem, mas a gente está votando algo num momento que não é o adequado. No meu ponto de vista, não é o momento para ela pedir essa remoção, porque essa remoção, se a gente não tem garantias de que a gente vai ter essa vaga. E de novo, a gente vai abrir um precedente de amarrar condições para que as transferências ocorram. Esse é o meu entendimento até esse momento. E eu finalizo aqui. A Ângela, acho que o Carlos levantou a mão também, né? Não, para mim é mais para esclarecimento. Eu tenho a experiência mais da secretaria, né? Não tenho muita experiência dentro da UDESC, na UDESC eu sou novinha. Mas na secretaria, o que a gente fazia quando tinha algum interesse, meio que para garantir esse acordo, era ter um ofício oficializando os dois lados, e aí a aprovação final
do conselho seria no momento que tivesse o concurso. E essa oficialização não seria o suficiente para tentar garantir a vaga para ela lá? Do que tentando entender o que o Paulo está colocando? Ângela, a própria Biblioteca Central tem que aceitar a DAI para lá. Sim, então, pelo menos no estado, lá nos hospitais, né, quando eu trabalhava na saúde, que a gente fazia, o hospital tal queria tal funcionário, o outro queria, eles iam fazer, mas não tinha, ou por um concurso, entendeu? Aí declarava o ofício de interesse, desde que quando for substituído, e isso garantiria a questão dela, porque assim, o que o Paulo coloca, ele é uma preocupação clara, porque quando tem a aprovação do conselho, a reitoria pode entender, o conselho já aprovou, então eu vou puxar o funcionário, e o SEAV espera quando vir, apesar de ter um acordo, entendesse? Assim, eu entendi o que o Paulo coloca, a gente acaba ficando num limbo, que pode ou não acontecer, mas é que nem vocês estão colocando, está todo mundo colocando a sua palavra para que vai ser garantido isso, então, mas que fica estranho mesmo provar no conselho uma coisa para no futuro, que tu não sabe quanto tempo, pode levar 6 meses ou um ano, só para mim entender melhor como é que funciona isso. Carlos. Boa tarde a todos. A motivação aqui é principalmente familiar, né? E a gente já fez isso anteriormente, até o Paulo mencionou. Por exemplo, o professor Osmar, né, quando pediu transferência, tinha uma questão familiar séria também. E, assim, família é um tesouro inestimável, né? A gente tem que querer o bem da nossa família, mas tem que querer o bem da família do outro também. Então, temos que ser sempre sensíveis a essas demandas que envolvem o bem-estar da família, porque envolve diretamente o bem-estar da pessoa também. Então, conforme o professor Marino já comentou, acho que dificilmente esse conselho estaria digamos assim, rumores para não aprovar esse pedido. Entretanto, essa questão que o Paulo levantou também, reforçada pela professora Ângela, que é a questão do timing, né? Então, assim, existe já um comprometimento, a gente sabe que essas negociações existem, né? Como bem mencionado também, existe negociação, no caso da nossa amiga Fabiane. Então, são duas possibilidades aqui de desfecho. A vaga lá na reitoria sai, é oferecida para nós e ela é transferida, ou a vaga não sai e ela não vai, né? Então, talvez seja o caso mesmo, e apesar de todo o mérito do pedido, né, dada a questão que envolve, talvez não seja exatamente o timing, né, para fazer o pedido. Talvez quando houvesse essa vaga, então, fazer esse pedido. Então, assim, embora eu não esteja totalmente convencido nesse momento. O que eu teria é uma pergunta para o relator. Nós sabemos que vai haver um investimento na biblioteca, e ficou muito bem explicado pelo professor Marino, e não resta dúvidas que é um investimento que visa cumprir legislações e tal, né? É algo necessário. Mas e quanto a atendimento? Porque, Marina, você comentou que estariam na intenção de conseguir até mais uma bibliotecária, porque nós temos curso em 3 turnos, mais uma única bibliotecária. Então, não sei, o investimento e a dispensa da bibliotecária não seria puxar o cobertor para a cabeça e descobrir os pés? Porque o que nós precisaríamos seria talvez 2 bibliotecárias, né? Não sei, eu nem conheço direito a norma, estou aqui cogitando. Mas para nós, para a coisa ficar correta, né? Dentro da legislação, não deveríamos ter atendimento de biblioteca em todos os turnos, com o técnico responsável de formação? Bom, essa é uma pergunta que foge bastante aqui do debate, mas vamos lá, até onde eu consigo responder. A gente solicitou pelo menos uma segunda vaga nesse concurso e, em tese, tudo indica de que a gente terá, pelo salvo melhor juízo, né? A gente não tem nenhuma certeza ainda, porque esse é um debate
acalorado da reitoria e com os centros, mas, em tese, a intenção nossa era de conseguir essa segunda profissional ou profissional biblioteca autonomista para aperfeiçoar nosso atendimento, né? Talvez uma demanda que tenha sido deixada de lado nesses anos todos. Mas, assim, de pedir hoje um terceiro seria muito, muito difícil, porque também não podemos esquecer que somos um centro pequeno. Mas, mesmo assim, até hoje, eu acho que as questões de atendimento, elas sempre foram muito, muito elogiadas na biblioteca em função do nosso comprometimento de servidor aqui não é da área, mas que estava lá apoiando, que é no caso a Iraci, que é a última servidora técnica, e também nosso pessoal de apoio discente, né? Mas é claro que se tivermos um segundo profissional da área, nós vamos com certeza oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais, como também para a nossa comunidade acadêmica. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode deixar de lado outras questões legais, né? E essa é a preocupação da gestão, né? De a gente aperfeiçoar o espaço da biblioteca, cumprir normas de acessibilidade, como a gente está fazendo em todo o centro, né? E o projeto de reurbanização, por exemplo, traz essa preocupação com altíssimos investimentos, mas necessário, né? Hoje você já não faria mais uma reurbanização com um investimento de 12 milhões de reais sem pensar em acessibilidade. E assim também deveria ser dentro da biblioteca, né? Então, acho que a gente tem que trazer juntos, e nós somos um processo de evolução, né? A universidade, ela não pode se encostar nos problemas do passado, porque elas certamente fizeram parte do nosso crescimento, da nossa evolução, né? Então, acho que a gente tem que olhar para frente, ficar sem um profissional jamais, mas e pensar em aperfeiçoar, né, essa estrutura que a gente já tem, seja física, seja também humana, né? Eu acho que tudo caminha para esse sentido. Rogério, antes de tu fazer a tua colocação, só quero complementar uma coisa que a gente não ficou claro. A gente pediu a troca da DAI e mais uma bibliotecária. Então, assim, ou a DAI vai ou a DAI fica, mas a gente pediu mais uma bibliotecária e um técnico em laboratório. Então, a gente está pedindo 2 pessoas, né, para tentar fazer essa é a conversa que a gente tentou levar para frente para conseguir trazer pessoas para cá. Então, mas aí a reitoria disse que técnico laboratório não vai ser aberto, e aí está bem aberta essa questão. A gente está procurando trazer para atender os cursos e fazer essa primeira fala do que nós queremos trazer. Então, na verdade, é para trazer uma biblioteca a mais. Então, assim, seja a DAI ou, né, outra pessoa, porque daí a Iraci, que trabalha na biblioteca, ela não precisaria estar na biblioteca, ela poderia ajudar outro departamento, enfim, algo nesse sentido, né? Mas é ruim todos os centros faltam pessoas, né? Enfim, então fica essa discussão eterna lá na reitoria e vamos ver o que vai vir lá na frente. Rogério, por favor. Não, gente, só assim, uma colocação, né? Quando a gente fez a parte de transferência de professores, como o próprio professor Carlos colocou, né, a gente sempre olha o lado pessoal da pessoa, né? Aí se fala, mas o professor pode fazer contratação de substitutos, né? Eu estou nessa briga no departamento faz tempo, né? Nós aqui no departamento estamos em 10 professores, com uma perspectiva do ano que vem ficarmos em 7. Ainda não saiu nenhuma proposta de concurso público. Nós temos ainda a necessidade de reconhecimento do curso ano que vem, né? E aí ninguém vê essa parte quando a gente vê a parte pessoal do professor. Então eu acho assim, ficar sem bibliotecário é complicado, mas é a mesma situação que a gente passa com os professores, né? Então, condicional ou não, né? Se a funcionária tem um lado pessoal que precisa ser olhado, né? A gente tem que olhar para esse lado pessoal. Eu fui extremamente criticado aqui na época do transferência do professor Jarbas, que falaram que eu não estava olhando pelo lado pessoal, né? Por todos esses conselheiros, né? Eu fui um dos poucos votos contra nesse conselho da transferência do professor Jarbas, né? Então agora eu estou começando a ficar coerente com o voto dos conselhos com relação ao que aconteceu já nesse conselho. Então,
independente se o funcionário vai poder ser substituído ou não, a gente tem várias situações, por exemplo, na biblioteca, eu que já trabalhei na direção de ensino, que bibliotecários de outro centro fazem o serviço de bibliotecário para um centro que não tem bibliotecária, e os técnicos vão tocando a biblioteca na parte de organização. Né? Então, ninguém é insubstituível. Se for por substituição, ninguém é insubstituível. Então, independente de ter ou não esse técnico aprovado, né, eu sou favorável à transferência da DAI. Né, fazendo o quê? Agora, a ideia do que já foi definido nesse conselho com relação a professores. Eu acho que a gente faz muito 2 pesos, 2 medidas. Aqui, quando a gente vai discutir, uma bibliotecária é insubstituível. Mas um professor você pode contratar substituto. E não é assim que deve se funcionar. Ou a gente coloca o crivo igual para todo mundo, né? Ou a gente vai começar a tomar decisões aqui diferentes para cada um. Eu acho que para todo mundo tem o mesmo direito. Obrigado, Rogério. Eu acho que são coisas diferentes, Rogério. Eu acho que são coisas bem diferentes. A gente, nesse momento, a gente está votando algo antecipado. A gente não está dizendo que a gente não quer que a DAI não vá. A gente está questionando a forma e o momento. O momento, ela está antecipando um pedido, na verdade, a gente está condicionando um voto. Pode não estar formalmente no papel, mas o que a gente está fazendo na essência, a gente está condicionando. Então, a gente não está dizendo que a gente não quer que vá. O meu questionamento não é a Daiane ir ou não. O meu questionamento é o que a gente está aprovando da forma como a gente está aprovando, que é condicionar o nosso voto a uma situação futura que a gente não sabe se vai acontecer. São coisas diferentes. Eu concordo. Eu acho que há. Mas por que tem esse condicionamento? Porque isso foi colocado pela administração. Que ela poderia ir por um condicionamento. Não foi porque ela pediu, porque foi a escolha dela. Ela pediu porque foi o condicionamento vindo da administração. Então, eu acho que não deveria ter esse condicionamento da administração. É a mesma coisa, eu cedo um professor para outro lugar desde que eu receba uma vaga de concurso público no outro concurso público. Isso nunca aconteceu aqui no centro. Certo, Paulo? Então, assim, eu acho que o processo do jeito que está agora ali apresentado foi por um condicionamento da administração. E eu acho que técnico ou professor tem que ter tratamento igual. Logo, esse condicionamento não pode ser exigido. Tá? Então, por quê? Porque isso é uma briga que a gente tem na universidade, que tanto professor como técnico tem tratamentos diferenciados. Isso sempre teve essa briga dentro da universidade. Já que a gente decide de uma forma para professor, essa mesma forma tem que ser definida para técnico. Esse é o meu ponto de vista. Ou então a gente vai realmente estar falando, olha, técnico é uma coisa totalmente diferente, a gente não pode fazer isso com técnico, mas professor a gente pode. E a gente continua colocando as castas dentro da universidade. Não, mas, Rogério, vamos pegar o caso dos professores que foram e da Daiane. Não se trata de ser técnico ou professor. Na condição dos professores que foram, existia a vaga lá e existia a liberação, a concordância da liberação daqui. Então os departamentos teriam que ter dito não. Nós não vamos aprovar a liberação porque a gente não tem garantia de que as vagas serão repostas. Então, isso foi uma falha do departamento. Mas é o que eu falo, é a mesma coisa. Eu acho que o Conselho de Centro está discutindo, mas a gente não tem a garantia de vir. Essa discussão não ocorreu na transferência dos outros professores. É isso que eu estou colocando. Cada um de vocês que está falando assim, mas não pode voltar condicional. Tá, o condicional foi imposto pela administração, então tira-se o condicional. Mas não temos a garantia da bibliotecária. Também não tem a garantia do professor que foi transferido vir para o centro. Então, a gente está olhando... mas a gente tem que olhar o lado pessoal da pessoa. Mas para a biblioteca, a gente precisa ter um técnico bibliotecário? Teoricamente precisa, como a gente precisa ter um professor efetivo no departamento. Pois então, mas a gente não autoriza a transferência de mais ninguém no departamento se não for condicional. Não, tu está sendo radical, Rogério, porque só um pouquinho. Tu tem como contornar essa falta.
seja com professor efetivo, seja com concurso, ou seja com professor substituto. A pergunta é, para essa vaga na biblioteca, é condicionado que a formação precisa ser biblioteconomia? Se for que sim, pronto, temos essa resposta. Se for dito não, a biblioteca não precisa ser administrada por um bibliotecário, pronto, a DAI pode ir amanhã. Mas aquele negócio, Paulo, já teve situações nos centros que não tinha esse bibliotecário, e a bibliotecária de outro centro ajudava na parte de catalogação e preparação dos livros. Então, por que não vamos atrás disso? Porque aqui não se trata de uma questão da DAI, a gente quer que a DAI vai ou não. A questão é, a gente vai ficar sem um técnico que, porque você está falando, precisa ter a formação. Se não tem essa condição, a DAI pode ir amanhã. Agora, se vocês estão dizendo que precisa ter essa condição, a gente não tem como transferir. Vocês estão pedindo para eu condicionar o meu voto para algo futuro que não me cabe? A gente está abrindo um precedente. Então, qualquer um daqui a pouco vai pedir para amarrar a vaga, guardar a vaga futura e está tudo certo? Uhum. Legal. Pessoal, vamos para um encaminhamento. Aqui nós temos possibilidade de qualquer um dos conselheiros pedir vistas, que seria uma grande oportunidade da gente ter um tempo maior. Tudo que está sendo colocado aqui, eu acho que a própria gestão tem ciência e consciência da necessidade de políticas dentro da universidade para que não haja tratamentos desiguais. Eu acho que isso é uma questão que a universidade peca e deve. E eu acredito que, dentro desse prazo de um pedido de vistas, a gente tenha condições de amadurecer e outras informações novas surgirem, inclusive da garantia da vaga de concurso, entre outras possibilidades. Então, acho que assim, esse será um encaminhamento aqui, porque realmente ele é um tema crítico, muito crítico, e a gente deveria amadurecer isso melhor. O pedido de vistas é uma forma importante que o Conselho e a Casa nos permite, né? E aí nós temos um tempo para amadurecimento de informações. Acho que isso poderia ser um encaminhamento interessante nesse momento. Carlos? Tá, só para, enfim, tentar dar mais uma contribuição. Essa discussão aqui que acabou... Está cortando, o Carlos está falhando. Os professores não tem a ver com... Me ouvem? Agora sim. Assim, isso aqui, essa discussão não tem a ver com diferenciação entre indivíduos, né? E outras questões de pesos e medidas. A gente tem que analisar o caso de agora e os casos do passado. Para cada caso foi apresentada uma argumentação que foi aceita ou não pelo colegiado. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente discute esse caso com base nesse caso aqui, e não olhando para o passado e não buscando diferenças entre grupos, porque, na minha opinião, não existe. Eu acho que esse conselho, esse colegiado, sempre foi autêntico o suficiente para analisar cada caso, seja técnico ou professor, com base no mérito do caso e não com base em uma separação de grupos. Então, eu discordo profundamente que aqui no SEAV a gente agrupe as pessoas, que a gente separe as pessoas, que a gente diferencie pessoas. Tá? É só o meu ponto de vista. Outra coisa, de tudo que foi dito, né, e eu não desconsidero nenhuma manifestação, eu quero deixar bem claro, cada um expressa aquilo que acha conveniente para o momento, eu acho que perdeu muito o foco, porque toda a discussão surgiu em torno do timing, só isso. Né? A gente nunca teve um processo condicionado antes, mas hoje nós temos, e isso é uma novidade, e isso gerou a discussão, né? Se com temores fundamentados ou não, né, nós conversamos e falamos até agora e não conseguimos definir ainda. Né? Então, assim, o centro da questão é timing. É só isso. Né? É o tempo correto para o processo? Sim ou não? Eu acho que esse é o foco da discussão. E se nós tivéssemos nos dedicado exatamente a esse foco, timing, verdadeiro, sim ou não, talvez tivéssemos já resolvido hoje. Porque, como eu disse, eu pessoalmente não estou convencido de que não seja, mas também não estou convencido de que seja. Né? Então, eu acho que é isso. Só queria fazer esse adendo aí para contribuir com os colegas que já se manifestaram também. Obrigado. Carlos. Fabiane? Eu gostaria de pedir vistas do processo.
até para amadurecer essas ideias de timing ou de segregação de castas, como o professor Rogério colocou, eu gostaria de pedir vistas do processo. Ok, então, vistas concedidas. Vamos para o próximo. Processo 36794, 2021. Origem, UDESC SEAV. Interessado Jair Silveniani. Solicitação de homologação das indicações de representantes para compor o Conselho Municipal de Trânsito, como TRAN. Relatora Ângela Maria Blatt Ortiga. Você, Ângela? Vamos ver se eu aprendi agora. Como TRAN. Tá indo? Ainda não veio. Tá travado aqui. Esse foi. Opa, apareceu outro lado. Tá. Tá indo? Não aparece você só. Tá, mas eu acho que não deu certo. Deu certo. Deu certo? Então tá bom. Tá, esse é o outra indicação de representação. É para compor o Conselho Municipal de Trânsito, como TRAN. No histórico aqui tá como ocorre, né, a tramitação, né? Então, de novo, a Secretaria pediu a indicação da UDESC, tem a ficha dos dados dos indicados, tem a aprovação nos 2 departamentos que indicaram o professor Pablo como titular e a servidora Iraci como suplente. Eu tenho uma dúvida aqui se precisa ter uma indicação formal da direção da Iraci, porque tenho a aprovação do departamento, até coloquei, por isso que eu não coloquei o meu parecer lá na SGPE, depois o Renan me orienta sobre isso aqui. E aí, a minha análise é que o Conselho Municipal de Trânsito, ele é um órgão de controle social da gestão do município, né, sobre a política de trânsito e transporte, caráter consultivo e fiscalizador. Tem as suas competências no artigo 3º dessa lei aqui, 2.654 de 2009. E no processo, ele trata da indicação da representação do titular e do suplente para representar a UDESC. Tem várias leis que falam sobre a criação do conselho, e depois tem alguns decretos que alteram a sua composição. Eu não identifiquei o decreto que tem esses dois decretos aqui, ó, que alteram a composição, um decreto de 2015 e um de 2018. E eu não identifiquei, fiz buscas na prefeitura, depois o Renan tem que ver essa questão, qual é o decreto que altera a composição, que incluiu a UDESC como membro efetivo desse conselho. Eu não encontrei, mas, ao mesmo tempo, tem um e-mail da prefeitura dizendo que está solicitando a renovação da representação. Então, isso indica que houve uma alteração na composição, e esse decreto municipal de 4.743, de 23 de setembro de 2001, ele tem a indicação, o representante da UDESC dentro desse decreto, e ele diz que esse decreto permite que os membros indicados eles podem ter renovação de mandato. Então, nesse sentido, foi indicado novamente o professor Pablo e a servidora Iraci, só que houve uma inversão da titularidade. Nesse decreto aqui, o professor Pablo era suplente e a Iraci era titular. E aqui a gente está homologando
professor Pablo como titular e a Iraci como suplente. Dessa forma, eu considero que é importante a participação, né, da UDESC nesse processo, nesse conselho, por essa questão da resolução do Consune que indica, né, que a gente tem que participar, a universidade é uma atividade da universidade, e também eu considero que a participação da UDESC nesse conselho, ele é bastante pertinente, pois é uma forma de a gente contribuir com a sociedade, traz visibilidade para a UDESC, e traz a possibilidade da UDESC contribuir para a discussão dessa problemática no município, que é essa questão do trânsito, né? Então, diante disso, eu sou favorável à aprovação da indicação da UDESC desses dois representantes, do professor Pablo e a servidora Iraci. Ângela, em discussão. Oi. Obrigado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aos que forem favoráveis, por gentileza, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Ângela. Vamos ao próximo. Processo 36.821/2021. Origem UDESC-CEAV, interessado já em miscelânea, assunto: solicitação de homologação das indicações de representantes para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. CONDECOM. Relatora Ângela Maria Blatt. Só dá eu hoje aqui. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu aprender aqui o negócio. Vamos ver, Rogério, se deu certo agora. Tá aparecendo? Tá. Esse aqui é do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, CONDECOM. Então, teve a mesma tramitação que os anteriores, tá? Não vou repetir tudo, né? Tem aprovação nos dois departamentos, né? Homologando a indicação dos professores. Então, o departamento de software do professor Jason e do professor de ciências contábeis do professor Diego. Esse processo, ele trata, né, da indicação da representação titular e suplente para esse conselho, o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Ele também é criado por uma lei municipal em 1997, tem tido algumas alterações. A última alteração é a Lei 3.027 de 2017. Na sua lei de criação, ela coloca aqui quais são no seu artigo 19, quais são as atribuições do Conselho. Eu achei interessante colocar aqui no processo, até para ver a questão de como é importante a UDESC estar participando desses conselhos, porque esse conselho ele faz a questão de análise e requerimento de programas municipais relacionados ao desenvolvimento econômico, identifica projetos que se enquadram, né, nesse programa municipal, dá concessão de incentivos e estabelece prioridades de aplicação de recursos. Então, acho que já as atribuições colocam o quanto é importante a presença da UDESC nesse conselho. O conselho ele fixa a instituição acadêmica, ele não diz que é a UDESC a representante legal desse conselho, mas ele tem uma vaga que fixa como instituição acadêmica. E aí, nesse caso, a UDESC vem ocupando essa vaga, e isso é bom a gente sempre saber, com relação aos conselhos, a questão da composição, porque às vezes a gente acaba deixando de indicar e acaba perdendo a vaga para uma outra instituição. Então, nesse caso, é bem interessante. A minha sugestão, até analisando esses processos, o Renan faz uma planilha ali de quais são os conselhos que têm representação. A minha sugestão é que a gente coloque de lado qual que a gente tem vaga cativa e qual que a gente tem que ficar mais atento a essa questão de que tem que concorrer ou que tem outras maneiras de a gente conseguir
as vagas, porque eu acho que é bem importante a representação. E aí, dessa forma, do mesmo jeito que as demais, eu não vou ler novamente, eu considero que, pela questão da resolução, pela questão da participação da UDESC, da visibilidade, eu considero bem importante a gente manter essa representação. E, dessa forma, eu sou do parecer favorável à indicação dos representantes da UDESC para esse conselho. Ô, Jason, eu queria colocar depois uma coisa em discussão com relação a essa questão da participação. Acho que primeiro a gente volta, mas eu queria colocar um assunto que queria discutir um pouquinho sobre isso. Pode ser? Oi? Oi, desculpa, Ângela. É sobre esse processo ou tu acha que cabe em assuntos gerais? Não, é sobre as representações, não tem a ver com o processo, por isso que eu acho que primeiro vota e depois eu falo o que eu penso e aí a gente abre uma discussão. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, vamos à votação. Os que forem favoráveis, por gentileza, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Ângela, queres fazer... Então, eu já tinha conversado com o Rogério algumas semanas atrás sobre isso e coincidiu que eu caí como relatora desses 3 processos. Aí acabei estudando um pouquinho mais sobre essa resolução do Consune 029. E como vocês sabem, eu estou em 2 centros agora, né? E aí... Lá em Chapecó, o que eu entendi e até conversei um pouco com eles estão usando da seguinte prerrogativa. Eu acho que daí o Diego ou o Jason pode se informar em outros centros se todo mundo está procedendo desse jeito. Aqui pela resolução, nesse artigo que eu citei, ele coloca que precisa ser uma portaria do reitor. Os outros centros eles estão usando, pelo menos o que eu sei é de Chapecó, tá? Eles estão fazendo portaria específica. Em vez de só mandar o ofício indicando a gente para esses conselhos, é feita uma portaria interna indicando. E, a partir disso, a gente usa esse item da resolução 029 e entra como atividade administrativa. Porque na resolução aqui do Consune, ele coloca que tem que ser de portaria do reitor. Mas os outros centros estão usando como portaria do diretor. É só uma sugestão para a gente tentar estudar um pouquinho sobre isso, para ver se houve alguma mudança com relação a isso, e tem alguns centros, porque daí isso entra dentro do PTI como a hora administrativa. A gente sabe a dificuldade que a gente tem de ter representantes para ir para todos esses conselhos que a gente tem que participar, e que eu acho que é um papel da universidade mesmo. Então, se isso for uma prerrogativa que o pessoal está fazendo e se precisa só da portaria, talvez a gente resolva essa questão e a gente comece a ter mais participação dos professores em vários espaços que eu acho que a universidade tem que estar. Então, essa é uma sugestão para o centro. E a outra sugestão que eu coloquei foi exatamente essa, de a gente tentar, que daí como eu já li dessas, aí eu posso passar para o Renan, que a gente faça para a gente não perder às vezes a gente perde a oportunidade de estar dentro de um conselho e que às vezes a participação da UDESC é importante para fazer articulação com TCCs e outras coisas. De repente fazer uma planilha de quais conselhos a gente tem vaga como membro nato e qual que a gente tem que ficar sempre prestando atenção para não perder a vaga. Essa é a minha sugestão. Obrigado, Angela. Vou conversar com o Renan para ver o que a gente pode fazer para ter outro entendimento a respeito dessa prática nos outros centros, para que a gente possa alinhar, enfim, ver o que está sendo feito diferente. Ok? Obrigado. E agora o processo 41049-2021. Origem, UDESC-SEAV Engenharia Civil. Interessada a Priscila Natácia Quinas. Assunto: proposta e projeto de extensão para o edital 02-2019. Extensão universitária a qualquer tempo. Relatora Marilei Kreutz. Você, Marilei. Boa tarde, pessoal. Eu vou pedir para o Renan fazer o compartilhamento, porque o meu aqui não está dando certo. Aí só aguardo um minutinho que ele já faz o compartilhamento.
Então, o processo é o 41049, Departamento de Engenharia Civil, a interessada a professora Priscila Natasha Quinas, proposta de projeto de extensão do edital a qualquer tempo, com o título Colecionando Memórias. O histórico, além de estar aqui no meu relato, ele também está lá no SGPE. A análise. O processo trata da aprovação do projeto de extensão, edital a qualquer tempo, intitulado Colecionando Memórias, da professora Priscila, que será a coordenadora e possui vários objetivos, entre eles promover a tomada da consciência de uma identidade cultural, vislumbrando o turismo cultural, melhorar a compreensão da conexão histórica herdada pelos imigrantes com base nos valores patrimoniais e etc, etc. Esses objetivos também estão todos no SGPE, que o projeto está lá. É interessante que esse projeto ele vai ser trabalhado no município de Pomerode, e é uma ação contínua, tem duração prevista de 2 anos, iniciando agora o semestre 2 de 2021 e terminando no semestre 2 de 2023, não requer bolsista e outros recursos financeiros. Prevê ainda a colaboração de instituições públicas federais, público interno à universidade, organizações privadas e comunidade geral. Toda a documentação apresentada está de acordo com o edital número 2, 2019. A proposta está em conformidade com os trâmites legais para sua aprovação. Meu voto, mediante o exposto, sou de parecer favorável à aprovação do projeto de extensão edital a qualquer tempo 2/2021, intitulado Colecionando Memórias, sob coordenação da professora Priscila Natasha Quinas. Obrigado, Mari. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado. Processo 44.815/2021. Origem, UDESC, SEAV e ESO. Interessado, professor Paulo Roberto Fará, assunto solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação em nível de doutorado. Relator, professor Diego Rafael Stipe. Com você, Rafa. Boa tarde a todos e a todas. Então, processo 44.815/2021, solicitação de prorrogação de afastamento para capacitação em nível de doutorado. O professor requerente, o professor Paulo Roberto Fará. O processo foi autuado no SGPE em 3/11, em 17/11 foi aprovado por ad referendum pelo chefe do Departamento de Engenharia de Software, e em 19/11 foi designado relator do processo no CONCIAV. Análise. O professor Paulo Roberto Fará se encontra afastado para capacitação docente em nível de doutorado, conforme portaria 1494/2018, para o período entre 1 de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de 2022, e solicita neste processo a prorrogação do prazo de afastamento, pelo período de 12 meses. A solicitação está amparada na Resolução 056/2010 do CONSUNE, que dispõe: os prazos de afastamento para cursar mestrado ou doutorado poderão ser acrescidos em até 6 ou 12 meses, respectivamente, contados do início do curso, mediante aprovação do respectivo pedido pelas instâncias deliberativas do centro, e será analisado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e, após parecer conclusivo, encaminhado ao reitor. A justificativa da prorrogação está baseada na mudança da proposta em função da falta de conjunto de dados disponíveis e dificuldades em gerá-los. A geração dos dados dos conjuntos de dados está demorando mais do que o previsto em função de uma grande diversidade de erros de execução nos projetos usados na mineração. Além disso, houve um redirecionamento no tema da pesquisa de refatoração para a área de predição de classes propensas a mudanças, por ser uma área menos pesquisada e com melhores oportunidades de pesquisa. Dessa forma, houve a necessidade de realizar uma nova revisão literária e mudar procedimentos da pesquisa. O requerente inseriu o cronograma de atividades referente ao período de prorrogação de afastamento, que apresenta diversas etapas até a defesa da tese, prevista para ocorrer em janeiro de 2023. Na análise deste relator, o processo tramitou dentro da legalidade e apresentou os documentos exigidos no pedido de prorrogação de afastamento. Desta forma, não vejo óbice para o deferimento da solicitação. Voto do relator,
Diante do exposto, sou de parecer favorável à prorrogação de afastamento para capacitação em nível de doutorado do professor Paulo Roberto Fará. Microfone desligado, Jason. Em discussão? Não vendo quem não queira discutir. Em votação. Os que forem favoráveis, por gentileza, permaneçam em silêncio. Aprovado em unanimidade. Por unanimidade. Obrigado, Diego. Processo 46.793/2021. Interessado o DESC, solicitação de homologação das datas e cerimônias de outorga do grau para o DESC Alto Vale, referente aos formandos do semestre 2021-2, 2022-1. Relator Paulo Roberto da Cunha. Com você, Paulo. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Então tá. Então, a gente está falando do processo 46.793/2021, interessado ao DESC, assunto solicitação de homologação de datas das cerimônias de outorga de grau para o DESC Alto Vale. O histórico, conforme consta nos trâmites acompanhados via SGPE. Análise. O respectivo processo trata da solicitação de homologação das datas para que ocorram as outorgas de grau dos concluintes do curso de graduação do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí, SEAB, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. No processo é solicitado que a cerimônia de outorga de grau ocorra presencialmente aos concluintes de 2021-2, em 8/4, de 2022, e aos concluintes de 2022-1, em 9 de setembro de 2022. Ambas cerimônias às 19 horas, no Centro de Eventos Manuel Marchetti, em Birama, Santa Catarina. No processo é justificada que a situação atual, referente à pandemia do coronavírus, possibilita a realização presencial de acordo com a flexibilização e liberação dos espaços públicos por parte do governo do Estado de Santa Catarina, cumprindo, obviamente, os protocolos sanitários e de segurança. Ainda são justificadas a sugestão das respectivas datas pela necessidade de um prazo mínimo para que a Secretaria de Ensino de Graduação da UDESC Alto Vale finalize e encaminhe os documentos necessários para a colação de grau dos graduandos. Destaca-se que o espaço no Centro de Eventos Manuel Marchetti já está reservado para as datas sugeridas. Além disso, na UDESC, a organização da outorga de graus é regida pela Resolução 145/2005 do Consul, onde consta no artigo 6º do anexo único que compete à direção do centro a propositura, autorização, organização e realização das cerimônias de outorga de grau. Portanto, não há diretrizes que devam ser observadas na definição de datas para solenidade, sendo suficientes justificativas apresentadas para a proposição da data mencionada anteriormente. Diante do exposto, sou de voto favorável à aprovação das datas propositivas para evento presencial de outorga de grau da UDESC Alto Vale. Obrigado, Paulo. Em discussão. Estão vendo o que eu queria discutir? Vamos à votação. Os que forem favoráveis, por gentileza, permaneçam em silêncio. Aprovado por unanimidade. Obrigado, Paulo. Comunicações pessoais. Vocês devem ter visto na convocação, tem uma série de processos que estão ali, que estão sendo encaminhados para os departamentos e para as direções. É uma série de questionamentos que a gente fez de andamento do planejamento estratégico do centro, e a gente está pedindo para que... Está acabando minha bateria. Para que os departamentos, né, e as direções contribuam com essa formalização desse instrumento e... Aqui, gente. Que a gente possa construir coletivamente o planejamento do campus. Ele foi atualizado. E agora a gente está, desde esse ano, trabalhando para que
Professor Jason, está inaudível. Está inaudível. Você teria que repetir as últimas falas que a gente não conseguiu captar quando você saía de frente do microfone. Obrigado. Agora está melhor? Voltou? Perfeito, professor. Joia. Então, esses processos estão sendo encaminhados para as direções e para os chefes de departamento para discussão entre os seus. Nós damos encaminhamentos quanto ao nosso planejamento estratégico. O nosso planejamento estratégico foi revisionado em 2016 e já está se passando 5 anos novamente. A gente tem uma nova perspectiva agora, temos, né, a ampliação do campus, enfim, a consolidação já do curso de engenharia civil. Eu acredito que temos muitos professores do curso de contábeis já, quase todos já com doutorado, de engenharia de software quase todos também. Enfim, então a gente tem várias questões que a gente está perguntando e quer construir coletivamente para que a gente possa dar um horizonte, né, melhor, como a gente está fazendo, construindo dessa forma a reurbanização, enfim, todos os movimentos que a gente está fazendo aqui coletivamente. A ideia é fazer com que o planejamento tenha a cara de todo mundo e que todo departamento e direções apontem para onde quer ir, né, dentro das expectativas também e demandas que a gente conseguiu apurar com um trabalho feito de pesquisa também, ouvindo acadêmicos e comunidade externa. Então, a gente está ali, colocou um prazo para que essas discussões acontecessem até o segundo conceave do ano de 2022, desculpa. Isso vai dar lá em março, né, que até lá que vocês possam fazer essas discussões com seus pares, né, cada setor, para que a gente possa criar as estratégias, né, e as ações para alcançar os objetivos, enfim, que estão sendo propostos, e aqueles que vocês também, com certeza, vão criar e vão apresentar para que a gente construa um instrumento que, de fato, tenha mais a nossa cara como centro, né? E, como me coloca à disposição também, o Renan ajudou na construção desse planejamento estratégico, né? Ele conduziu toda a formulação e aplicação, na verdade, né? Participei, pedi apoio, a gente criou até uma comissão para poder dar andamento nesse trabalho. A gente viu que com a pandemia isso dificultou muito, né, os acessos, enfim. Então, a gente deu esse encaminhamento, deu esse start. A gente queria ter feito isso, ter colocado antes, mas eu vejo que a gente conseguiu trazer muito do que talvez estaria indo para o planejamento, já está executado. Então, né, com a própria finalização do prédio, enfim, outras coisas que a gente queria trazer, outras discussões, os próprios departamentos estão trabalhando várias outras vertentes, enfim, e a ideia, então, é a gente construir e fazer esse encaminhamento para que a gente possa ter um planejamento estratégico que vai nos ajudar também na hora de buscar e reiterar recursos, inclusive com a reitoria. Tá certo, gente? Paulo? Jason, o único porém que eu gostaria que fosse pensado é a questão de março de 2022. Eu justifico da seguinte forma. Esse último mês é um mês, embora que não é fechamento de semestre, mas esse último mês eu percebo uma movimentação muito grande dos professores com orientações, encaminhamento com os alunos. Em fevereiro, são esses fechamentos de TCC, são fechamentos de disciplina, são uma série de coisas. Especificamente no departamento de contabilidade, por conta dos professores que saíram para o doutorado, eles têm direito a férias, e eles não estão tendo tempo adequado para retirar essas férias, e inevitavelmente eles estão tirando quando podem, ou seja, fevereiro, fechando as médias, todos praticamente pegarão férias, eu não terei quórum para ficar discutindo isso. Então, a minha sugestão, se possível, se em vez de março, colocar abril, que daí o semestre já iniciou, já se encaminhou, além do que também, né, a gente pode ter que passar por uma questão aí de remanejamento no início do semestre das salas, enfim, a nossa atenção vai estar voltada a outra coisa. Então, a única, porém, é se a gente, em vez de fazer na segunda reunião, fazer na terceira reunião para apresentar. Tá joia, Paulo? Não, a gente pode, assim,
como disse uma presidente, a meta está aberta, né? Quando chegar, a gente dobra a meta. Não, a ideia, a gente colocou um prazo para tentar ter um prazo para dizer, olha, é possível, né? Eu sei também, conversei isso com o próprio Renan, disse, olha, eu sei que é final do ano, e aí a gente começa um ano que é um final do ano de novo, né? Porque é um final de semestre, uma coisa totalmente atravessada, mas a gente precisava pensar numa possibilidade que a gente possa estar trazendo uma data. E se não for possível, e se tiver que protelar de alguma forma, eu entendo também porque a gente tem que priorizar o ensino, a pesquisa e extensão, né? A gente colocou uma data para ter uma possibilidade, olha, temos um compromisso para tentar conversar e também, de qualquer forma, dá para contribuir com os professores já poder fazer uma leitura do que está ali, do que pode, né? Enfim, então acho que quanto à data, a gente consegue trazer algo a mais, sim. De repente, não sei como é que estão os outros departamentos, pode ser que alguém tenha um pouco mais de facilidade, enfim, a gente já pode dar algum encaminhamento também para tabular todo esse tipo de informação, enfim, mas a gente está aí para trabalhar junto, Paulo, então, se for necessário, fica bem tranquilo que a gente consegue dar mais prazo, sim, para poder atender e fazer, como disse, tem que fazer algo que seja a nossa cara, no sentido de melhorar o que já tem feito antes, né, trazer, acrescentar o que já foi feito antes, para melhorar cada vez mais, né, para esse planejamento ficar bem, quanto mais coerente, porque a gente possa trabalhar para frente e mostrar quando quer vender algo para a própria reitoria, para a comunidade, enfim, né? Tá joia? Beleza. Tem mais alguém que gostaria de se inscrever em comunicações pessoais? Professor Jason, depois sim. Marino, quer se inscrever já? Não sei, Paulo, tá com a mão levantada ou tu esqueceu só? Olha. Marino? Só falar então rapidamente, talvez o professor Jason falaria sobre isso, mas porque no dia a dia muitos perguntam como é que vai ficar a situação do prédio, em que situação que estamos. A priori, continua a previsão da obra física estar pronta e com a chave entregue dia 17 de dezembro. Tá? Então, isso foi ratificado ainda no início dessa semana e a gente está em processo de recepção de imóveis já que foram adquiridos. A gente tem 2 processos que a gente está trabalhando para a execução, quer dizer, para lançar o edital logo no início do ano que vem, assim que abrir as possibilidades de orçamento e tal, que isso já aconteceu em algum ano em fim de janeiro, outros em fevereiro, não depende só da UDESC, mas depende do Estado também. Mas assim que a gente tiver a possibilidade de lançar o edital da rede lógica, como da nova subestação, será lançada no ano que vem. Nós não conseguimos fazer dentro do ano, em função de projetos, né? Não depende da gente exclusivamente. Então, a gente está agora num processo de estudo, de análise de habite parcial, ou de habite total da obra, ou de liberação parcial de salas de aula, enfim, isso tudo estamos agora aqui estudando junto com o pessoal. Mas o primeiro desafio é ter a obra entregue dia 17 de dezembro pela empreiteira, né? E isso tudo resta crer que vai acontecer. Então, em relação ao prédio, é isso. Eu acho que não tenho mais nenhuma outra informação relevante no momento. Obrigado, Marino. Eu ia complementar justamente essa informação, mas está coordenando aí toda essa batalha aí, você e toda a equipe técnica, né? E estão aí brigando dia a dia para fazer acontecer da melhor forma possível. A gente sabe que os prazos, infelizmente, não dependem muito de nós, o que é nosso que a gente faz com celeridade, mas tem coisas que dependem de terceiros, né? De quartos, enfim, para poder acontecer. Mas estamos muito próximos dessa conquista aí para o nosso campus. Paulo? Jason, eu gostaria que colocasse em ata, por gentileza, se o Renan assim puder fazer. Me incomodou muito uma fala durante a reunião dessa questão das castas. Só quero ressaltar que eu nunca participei com o CEAP, é minha primeira vez. Estou participando pelo cargo que estou ocupando nesse momento, então não participei de nenhum debate anterior. Em relação à técnica da Iane, tenho maior admiração e um maior bom relacionamento com ela. Não vejo nenhum problema, acho que a demanda é plausível.
A questão é eu ter que me manifestar por algo que me parece não estar adequado legalmente. Foi essa a única questão. Então, eu não concordo em nenhum momento, eu fiz nenhuma intenção de que professor ou técnico, ou um ou outro, tem mais ou menos direitos ou mais ou menos privilégios. Isso me incomodou bastante, eu gostaria que colocasse em ata, por gentileza. Perfeito, professor. Gente, mais alguma manifestação, alguma comunicação? Então é isso. Qualquer novidade, a gente põe um grupo também, manda via e-mail, enfim, comunicações para vocês. Estamos aí trabalhando para fazer o melhor encerramento possível, né, desse ano, deixar tudo alinhadinho já para o próprio retorno, o ano que vem, que eu acredito que vai ser muito mais presencial do que a gente já tem agora. Já estamos tendo aulas presenciais em alguns momentos, em algumas aulas, né, e a gente está trabalhando aí para adequar, que vai ser um momento de transição ainda no começo do ano que vem. Mas aí, qualquer outra novidade, a gente vai informando aos conselheiros. Agradeço a atenção de todos vocês e muito obrigado. Obrigado a todos pela participação e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado.